todos vocês nesta segunda-feira, dia 9 de junho. Brasil Esporte já está no ar até às 2 horas da tarde. Hoje vamos comentar muito como está a expectativa, né? Faltam apenas 72 horas para começar a Copa do Mundo, para o Brasil jogar diante da Croácia. André Isaac, direto da Granja Comari, manda as últimas notícias. Também vamos falar das expectativas das outras seleções. Camarões chegou hoje. Vamos também falar dos amistosos que aconteceram neste final de semana. E também Cleison Teixeira vai falar de mais 3 seleções, as chances reais delas no Mundial. Cleison Teixeira aqui ao meu lado mais uma vez. A expectativa só aumenta, né? Chega agosto, mas não chega o dia 12 de junho. Boa tarde, Cleison. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos do Brasil Esporte. É verdade, eu tô igual o Filipão. Vamos começar logo essa Copa, gente. O povo tá chegando, mas daqui a 3 dias a Copa terá o seu início com o Brasil em campo contra a Croácia. Expectativa de um grande Mundial, que as coisas transcorram bem dentro de campo. É isso aí. Deixa eu dar passagem agora para o Daniel Alves. Hoje 2 jogadores, né? O primeiro foi o Jô que falou e ao vivo para você o Brasil Esporte se coloca lá dentro da coletiva. Vamos ouvir um pouquinho o que o Daniel Alves está falando neste momento. Ela é tão difícil quanto tão importante, né? Porque eu acho que quando você começa bem, o resto dos competidores se estão vendo. Então não só vale os 3 pontos nesse jogo, né? Vale também mandar um recadinho para os futuros rivais e para os futuros competidores. Então acho que é o jogo mais importante da Copa do Mundo, junto com a final. Question in English from Question in English. Parece que o Daniel Alves ele não é muito bom do inglês, né? É meio complicado. Ele até pediu, porque normalmente há uma tradução simultânea, a pergunta é feita e sempre há um tradutor escalado para fazer essas coletivas, assim como também há um tradutor para repórteres em inglês. No caso, ele responde em português e há um tradutor traduzindo para o inglês as respostas em português. André Isaac não para de trabalhar. Hoje, pela manhã, ele acordou cedinho. Vamos ver aí se ele tem alguma notícia pra gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Luciana. Um abraço para você, um abraço para o Cleison, a você ligado na rede Aparecida em todo o Brasil. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tá chegando a hora, quinta-feira começa a Copa do Mundo 2014. A Copa é no Brasil. E vamos mostrar hoje no programa todos os detalhes da seleção brasileira. Enquanto do Daniel Alves e do Jô, aqui do lado de fora, nós vamos contar como foi o dia de ontem da seleção brasileira e também projetar essa segunda-feira aqui na Granja Comari. Daqui a pouco a gente volta, Luciana. Então tá, e a gente espera. E vamos falar agora sobre o Fred. O Fred foi direto ontem na coletiva e disse que não está ainda 100%. Tô contente, tô tranquilo com o que aconteceu nos 2 jogos. Era esperado até um jogo considerado mais fácil contra o Panamá, um jogo mais difícil e pegado contra a Sérvia. Então tá tudo dentro do normal. Nossa seleção também não tem como enganar que está todo mundo 100%. Nós vamos chegar a 100% na competição e dentro da competição nós temos que buscar uma evolução também, esse crescimento, para pegar moral, para pegar corpo e evoluir. Hoje está bom, né, do jeito que está, mas nós temos que evoluir para o jogo da estreia e crescer ao longo da competição. Bom, eu acho que não é só a seleção brasileira que chega a 100% no Mundial. Você vê alguma seleção que chega com esse favoritismo? Tantas seleções que estão aí sofrendo com lesões, né? Principalmente Colômbia, Argentina, Alemanha também, né? Tem alguma seleção que você crava aquele favoritismo, Cleison? Olha, Luciano, nós temos alguns favoritos, né? Dentre eles a seleção brasileira. Eu acho que o Fred, de repente, quando ele se referiu à questão de 100%, acho que é questão física, técnica, porque realmente, em todas as competições, nunca é ideal você começá-las com 100%. Você já está totalmente pronto. Você pode ter um início bom, mas a metade e o fim não vai ser tão bom assim, porque normalmente há uma curva descendente para depois você alcançar uma normalidade e manter um padrão. Então isso que o Fred citou, não é bom você começar 100%. E algumas seleções já foram para a Copa 100% já assim, o tempo passado delas, já como a Argentina em 2002, chegava como uma grande favorita, uma seleção que estava arrebentando
e durante a Copa ela caiu, ficou pelo meio do caminho, justamente porque chegou 100% já antes do início da Copa do Mundo. Então, o Fred, no caso, ele falou sobre isso, e realmente é interessante, como é uma competição que a gente fala de tiro curto, que não são muitos jogos, no caso são 3 na primeira fase, depois a fase mata-mata, totalizando 7 partidas, o ideal é você começar essa competição com 80%, 90% do seu potencial, para que ao longo dela você chegue no seu ápice. E o interessante é chegar nesse ápice já próximo da final, ou então da fase mata-mata, né? A fase oitavas de final, quartas de final, semifinal e a decisão. Então foi isso que o Fred se referiu, é importante. Eu vejo algumas seleções começando nessa fase. Nós temos seleções que de repente a Copa já está começando tardiamente para elas, que vão cair ao longo do Mundial. Eu vejo o Chile hoje começando bem, a própria Bélgica, acho que de repente as seleções podem pagar o preço. Mesmo com não tantas... Já terem chegado já prontas para a Copa do Mundo e não terem preparado, né, para iniciar uma Copa do Mundo e crescer ao longo dela. De repente as seleções podem ter uma perda ao longo da competição. Então, a Bélgica que não tem tanta tradição, tanta né, tradição, Cleison? mas já chegou em fases importantes de Copa do Mundo. Em 86 ela chegou em fase mata-mata. Ela já chegou em 2002, quando o Brasil, inclusive, eliminou a própria Bélgica, fez um jogo difícil, e outras participações também. A Bélgica não é uma seleção com tradição de chegar sempre em finais de Copa do Mundo, mas é uma seleção que, normalmente, quando está bem, ela consegue avançar adiante na competição. E há muito tempo ensaia ser uma surpresa, de repente, decidir ou chegar a uma fase semifinal de Copa do Mundo. Resumindo, a gente pode falar, então, que as seleções elas vão colher o favoritismo durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo. Algumas já chegam com aquele favoritismo natural antes da bola rolar. São, normalmente, as seleções campeãs do mundo e seleções que estão se destacando, né? E são grandes. Né? Mas não foge disso. Para parecer surpresa é muito difícil. Agora vamos ouvir do André como foi o dia da seleção brasileira ontem lá na Granja Comari. Pois é, Luciana, a seleção jogou o amistoso na última sexta-feira lá em São Paulo contra a Sérvia e ganhou por 1-0. Jogadores tiveram sábado de folga e se apresentaram ontem, domingo, aqui na Granja Comari. O ônibus da delegação passou por essa estrada que eu estou aqui, com destino à concentração que fica lá em cima. Jogadores estão nesse momento descansando. Ontem teve treinamento no período da tarde. Você confere aí as imagens do treinamento de ontem. Felipão teve à sua disposição no treino os 23 jogadores, os 23 convocados, 100%, ninguém no departamento médico, ninguém fazendo trabalho físico especial e todos os jogadores estavam lá. E mais uma vez, o Felipão deu mostras da sua escalação preferida para começar a Copa do Mundo, a mesma que terminou a Copa das Confederações, sem nenhuma novidade. Isso porque no final do treinamento ele colocou os 11 titulares para fazerem um trabalho físico especial no campo 2 aqui da Granja Comari. E logo após o treinamento de ontem, teve entrevista coletiva. E um dos entrevistados foi o atacante Fred, centroavante, o camisa 9 da seleção brasileira, que falou sobre essa história do objetivo de 1 gol por jogo, coisa que ele falou na Copa das Confederações no ano passado. A questão de gols, eu falei que eu não falei que queria fazer gol todo jogo, eu falei que eu queria fazer gol sempre, como sempre quis. Nos clubes, quando eu comecei na categoria de base, e na Copa do Mundo não é diferente. Eu quero fazer gol sempre. Vou trabalhar para isso, né? E vamos ver o que acontece. Eu vou estar lá dando a vida para fazer os gols, para estar ajudando a seleção. E outro que falou foi o Bernard, que teoricamente é o substituto de Neymar em alguma eventualidade, alguma substituição no decorrer de um jogo. Isso aí está demonstrado nos treinos e ficou demonstrado também no último amistoso no Morumbi. Ele falou das suas expectativas de disputar a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tem alguns detalhes que ainda precisam ser aprimorados, isso é natural. Ninguém vai chegar dentro de uma preparação de Copa do Mundo já pronto. A gente vinha muito tempo sem jogar junto. Então, durante esses treinamentos, eu tenho certeza que até a nossa estreia já vai estar tudo 100%, já vai estar tudo acertado. E eu tenho certeza que a seleção vai voltar a apresentar aquele futebol que a gente apresentou dentro da Copa das Confederações. Um futebol bem compactado, marcando forte e saindo em velocidade. Ok, esse é o Bernard, que falou ontem em entrevista coletiva aqui na Granja Comari. Pela manhã, Luciana, teria treinamento.
mas a comissão técnica da seleção brasileira avaliou que nessa atual situação seria melhor um descanso no período matutino e o treinamento normal no período da tarde. Valeu, André. Bom, o Fred falou aí, né, que ele quer, né, um gol por jogo. Você acredita nisso? Eu acho que é importante ele ter essa confiança, né? Acho que é bom ele falar isso, principalmente para a torcida, né, que tem alguns torcedores que ainda tem aquela desconfiança com o Fred pelo ano de 2014, não ter sido aquele 100% do Fred, por ter tido várias lesões, por não ter feito um campeonato brasileiro massa ainda, campeonato carioca também. Então, aquela desconfiança ainda insiste em ficar, né? Exato, e o Fred foi muito direto, né? Ele falou, não garanti que vão marcar um gol pro jogo, eu quero fazer, né? Ou seja, ele tem a intenção e realmente tem que pensar dessa forma. Como ele destacou, o atacante que não pensa em fazer gol, ele está na posição errada. O atacante que está no ataque e não se cobra pelo fato de não marcar gol, que não gosta de ser cobrado por não marcar gol, ele tá na função errada. Ele pode procurar outra função em campo, porque atacante não é a dele. E o Fred tem condições sim, porque ele é um goleador e ele tem jogadores de qualidade que tem condições de dar assistências para ele, né? A seleção brasileira tem bons laterais, bons alas, tem bons jogadores de meio campo com qualidade no passe. O Neymar, além de um finalizador, também é um jogador que dá muitas assistências. É só ver os clubes por onde o Neymar passou e no próprio Barcelona, onde ele tem ajudado muito com o Messi que é o goleador da equipe do Barcelona. Então, o Fred tem condições sim, se preparando psicologicamente, estando bem fisicamente e aquilo que você colocou clinicamente. Esse é o grande problema do Fred, as contusões que o atrapalharam bastante nos últimos meses, mas está sendo muito bem preparada, a seleção está fazendo aquele trabalho certo, aquele trabalho de segurar. Você viu o André destacando que dentro do cronograma, dentro do que a seleção vem trabalhando, eles preferiram inclusive tirar um dia de treinamento, né, dar essa segurada no treino pela manhã, para não acontecer aquilo que a gente falou, da seleção chegar no ápice antes da hora. Então tem que segurar para que ela chegue no ápice físico e técnico no momento certo. E agora confira o Pronto Falei. É impressionante como o torcedor brasileiro nos últimos dias entrou no espírito da Copa. Esse sentimento não existia, por exemplo, há um mês atrás. Mas ao sentir a aproximação de um Mundial na nossa terra, o torcedor modificou o seu pensamento. Tudo bem que temos problemas, tudo bem que precisamos protestar, mas que esses protestos aconteçam nas urnas. E eu acredito que eles acontecerão. A seleção brasileira teve um pequeno contratempo de alguns professores em greve no dia em que se apresentou na Granja Comari, quando estava saindo do aeroporto. De lá para cá é só apoio. E isso está contagiando os jogadores. Eu acho que, apesar de tudo, teremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. A Copa no Brasil será um sucesso. Pronto, falei! Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e para lembrar você que a gente está com um novo número para você participar aqui no nosso programa, 062-8559-1000. Lembra aí, 8559-1000. No próximo bloco vou abrir passagem para o Cleison falar sobre a seleção da Holanda, quais as chances que a seleção vai ter aqui jogando no Mundial, e também vamos falar de outros amistosos que aconteceram neste final de semana, entre eles goleada da França 8-0 diante da Jamaica. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e novamente vamos ao vivo lá na coletiva que o Daniel Alves ainda continua falando. Mas assim, não me incomoda nada, muito pelo contrário. Para mim é um prazer estar aqui, eu tento fazer com que tudo seja positivo e tudo seja bacana. Hola Dani, aquí. Disculpa a todos porque yo no falo portugués. Quería preguntarte una cosa con respecto a Ibra. ¿Qué tal te cae Ibra y si te ves con él después del Mundial? De repente, se ele me convidar para jantar, para almoçar, para fazer uma viagem com ele, eu aceitaria. Eu não diria que não, mas no momento só fiz o convite para ele vir disputar a Copa do Mundo, e se ele quiser me fazer uma visita, eu vou encontrar com ele. Mas o momento é seleção brasileira e
Copa do Mundo e o troféuzinho que está aí bem bonito, para ver se ele vem para minha vitrine. Olha de novo, Dan. Vamos ver se agora vai. Tentamos? Como? Here. China Central Television, and I hear the Marcos, the former Brazil team, the goalkeeper, you know him, and he said is to relax for all the team, especially before Aí, gente, mais um pedacinho da coletiva do Daniel Alves. Nós estamos com sorte hoje também. Nossa, coletiva, toda vez, né? E a gente percebe, Cleison, que o Daniel Alves é um dos jogadores mais bem-humorados, né? Ele é. Dentro do elenco. Ele fez uma brincadeira com o Ibrahimovic, disse que uma Copa sem ele não é uma Copa que não merece ser assistida. Porque a Suécia não garantiu classificação. Ibrahimovic tem aquela humildade dele, né? E aí o Daniel Alves, claro, como todo mundo e os brasileiros de um modo geral, não se sentiram confortáveis com essa declaração dele, que foi ridícula, né? Porque toda a Copa do Mundo, independentemente de onde ela aconteça, é uma competição, o principal evento de um esporte que ele faz parte, que ele trabalha. Não quero dizer que não gosta de futebol e trabalhar com futebol, não tem como. Né? Então aí o Daniel Alves fez essa brincadeira, chamou e falou, não, vem pro Brasil, a Copa aqui vai ser boa, aqui a gente tem boa comida, tem churrasco, você pode inclusive ficar na minha casa, né, fazendo uma brincadeira. Daniel Alves que pode, inclusive, ser companheiro dele no futuro, porque há uma negociação, o Paris Saint-Germain quer contratar o Daniel Alves também para a equipe do Paris Saint-Germain, onde joga o Ibrahimovic. Então agora ele foi até mais político e levou mais para um lado mais brincalhão da situação e não quis nem entrar em muita polêmica com relação ao atacante sueco. É isso aí. Vamos então conferir alguns torcedores aqui. Vamos ver quem que vai aparecer no nosso programa hoje. É o Giovanni Rodrigues, de Gameleira, da Ilha do Retiro. Torcedor do esporte, né? Valeu, Giovanni. Próximo. Só tem o Giovanni hoje? Não é possível. Ah, tem a Juliana. Bom, tá escrito Gilwana, então é Gilwana. Gilwana e Yasmin, lá de Fortaleza, Ceará, já entraram no clima aí. A Yasmin tá meio zangadinha, né? A Juliana tá mais animada. O Wellington Cunha, lá de Manaus, pintou a casa, colocou bandeira. É isso aí, Wellington. Tá certinho, bora torcer pro Brasil. Cleison, chegou a hora de você falar um pouquinho da Espanha. Falar um pouquinho sobre a Espanha, que chegou ontem, né, às 15 para as 10 da noite, em Curitiba, a seleção inteira, completinha, 100% aí. E neste final de semana, né, a Espanha venceu o El Salvador por 2-0. E aí, quais são as chances reais da Espanha, Cleison, neste Mundial? Bom, a seleção da Espanha chega como a defensora do título, né? A seleção atual campeã do mundo, né? Fez esse amistoso no último sábado, acabou vencendo a partida por 2-0. Teve um pênalti, né? Desperdiçado aí pelo Cesc Fábricas no início do jogo. Aliás, nem pênalti foi no lance, né? Não foi pênalti. E o Fábricas acabou desperdiçando pênalti, que na verdade foi sofrido pelo Diego Costa, brasileiro que já está recuperado. E a seleção da Espanha vem aí preparada para esse duelo aqui no Brasil, né? Então a Espanha entra como uma das favoritas, a equipe do técnico Vicente Del Bosque tem a vantagem de vir mantendo a base, é uma seleção já de 8 anos, né? Jogadores que estão ali há 8 anos, um conjunto muito forte e que pratica um futebol muito bonito. Qual que é a diferença da Espanha que perdeu para o Brasil na Copa das Confederações para essa que chega no Mundial? Uma seleção que sabe que se bobear aqui não ganha, né? Ela vem muito mais preparada. Eu acho que aquela derrota da Espanha serviu muito para isso, para a Espanha, como se diz, baixar um pouco a bola, ver que o nível de competitividade hoje está maior e que aquele esquema que muita gente achava que era imbatível da Espanha, aquele esquema de tocar a bola, de ter posse de bola, ele não é imbatível não, o Brasil mostrou isso. E sem contar que agora tem o Diego Costa, né? Tem o Diego Costa também, mas é um jogador que está tentando se adaptar à seleção espanhola. O Diego Costa nesse grupo é recente, ele foi naturalizado no ano passado. Então, depois começou a fazer parte. Entendi. Então, ele foi encaixado meio que às pressas, aproveitando o bom momento que o brasileiro vivia para jogar nesse time da Espanha. Então, e por enquanto, ele tem tido dificuldades na Espanha. Porque a Espanha não joga em função dele. Ao contrário do Atlético de Madrid, que tem um esquema muito bom armado pelo Simeone defensivamente e que as bolas normalmente são alçadas e são lançadas por Diego Costa definir. E ele faz isso muito bem no Atlético de Madrid. Na Espanha já é um pouco diferente. O pessoal gosta de tabelar bastante. A Espanha é uma seleção que valoriza muito a posse de bola e o Diego Costa só vai receber bola em boas condições. Então vai, Cleison, fala aí então quem vai fazer parte do elenco da Espanha, quem joga
neste Mundial. Vamos lá então, a convocação da seleção espanhola do técnico Vicente Del Bosque. Goleiros: Casillas, Pepe Reina e De Gea. Defensores: Juan Fran, Jordi Alba, Piqué, Sérgio Ramos, Javi Martínez, Azpilicueta e Albiol. Os meias: Xabi Alonso, Coque, Busquets, Xavi Hernandes, Iniesta, Cesc Fábregas, Davi Vidia, Santi Carzola e também o Juan Mata. Jogadores de ataque: Pedro, Fernando Torres, Davi Vidia e o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. É isso aí. E ontem o André Isaac encontrou um campeão, né, da Copa de 70. Bom é que ele está conhecendo muitas pessoas, né, lá na Granja Comari. Vamos conferir quem foi esse campeão que o André Isaac fez uma importante pergunta. Não dá para esconder, Luciana, no semblante dos jogadores, dos jornalistas, dos torcedores, a ansiedade pela estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira contra a Croácia em São Paulo, no estádio do Itaquerão, o estádio do Corinthians. A expectativa e as dúvidas, né? Será que a seleção brasileira vai conquistar a Copa? Como será a atuação no primeiro jogo? Será que a equipe vai fazer muitos gols? Como deve ser a seleção brasileira na Copa do Mundo? Será que vai ter alguma dificuldade? Será que aquelas dificuldades encontradas contra a Sérvia era uma situação normal de um jogo-treino? Nós fizemos essas perguntas para o Dadá Maravilha, o peito de aço, que hoje é comentarista da TV Alterosa de Minas Gerais e que foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E aí, Dadá, tá animado com a Copa? Eu estou super animado porque tudo está indo de encontro aos interesses da seleção brasileira. Você vê que o Brasil, apesar de algumas críticas, está com 100%. 2 treinos, 2 vitórias. E agora a Sérvia deu um trabalhinho e mostrou que o Brasil tem alguma coisa a acertar. Nós só tivemos lucro com isso. E eu, como confio muito no Filipão, sei que ele vai dar paz aos jogadores e o Brasil vai ter alegria. Na sua opinião, o que falta ajustar nesses últimos dias? Bem, o que falta ajustar não é propriamente ajustar, é calibrar. Porque chances estão criando, mas estão perdendo gols. E isso o Dadá não fazia, né? Como é que está o Fred? O Fred é homem de confiança do Filipão e é homem de confiança do Dadá. Na hora que precisa dele, ele comparece. Ok, esse é o folclórico, simpático, gente boa, uma pessoa que faz parte da história do futebol brasileiro, o Dadá Maravilha, que ontem foi uma atração aqui na Granja Comari, Luciana. Valeu mais uma vez, André. Bom, Dadá Maravilha está bem confiante, né? Ele não se esquivou em nenhum momento das perguntas. Realmente ele confia no Fred, confia na seleção brasileira. Mas para você, a seleção brasileira ainda tem alguns problemas. Certo ou errado? Não, sempre tem. Luciana, é difícil você chegar num time, numa seleção, que você não tenha detalhes, coisas para ajustar. Sempre tem, porque a seleção brasileira não é imbatível, não é perfeita. Nem a própria Espanha se mostrou perfeita. Era uma seleção que vinha aí encantando todo mundo, né? Sempre tem detalhes para ajustar, o Brasil tem posicionamentos que tem que ser corrigidos no sistema defensivo, o Brasil precisa já começar todos os jogos ligados, né? A seleção brasileira, muitas vezes, ela tem que trabalhar um pouco mais a bola com velocidade. Na partida contra a Sérvia, onde eu já não esperava tanto, se você recorda na sexta-feira, que você me perguntou, eu falei, vai ser um jogo apertado, placarzinho apertado, e o Brasil não vai mostrar muita coisa porque já era normal. Mas algumas situações precisam ser corrigidas, isso foi mostrado no jogo passado. Quando a coisa está difícil, o Brasil muitas vezes retém a bola, o próprio Neymar tenta resolver a situação e não é dessa forma, né? A bola tem que ser trabalhada com paciência e com muito cuidado, porque os adversários, eles entram ligados 100% contra a seleção brasileira, sempre. Vamos falar agora um pouco da Holanda? Vamos lá, a seleção holandesa que já está no Rio de Janeiro, já há cerca de 4, 5 dias. Ela vem treinando na Gávea, que é o centro de treinamentos do Flamengo, né? A seleção que está tentando se adaptar e chegou mais cedo, inclusive, para se adaptar ao calor, muito quente, né? No Rio de Janeiro. Eles estão, inclusive, utilizando um material especial para se adaptar. A seleção da Holanda que conta com um jogador importantíssimo, que é o Sneijder, que já está ok, ele chegou com dúvida com relação ao aproveitamento dele, mas já vem treinando bem. Hoje, inclusive, está completando 30 anos de idade. Faz aniversário hoje o Sneijder. E o Louis van Gaal, que é técnico da seleção holandesa, fala, inclusive, desse momento do Sneijder e da evolução em termos de idade, inclusive de alguns jogadores da seleção holandesa que chega com uma certa experiência
para essa Copa do Mundo. Vamos ouvir o que falou o treinador da seleção holandesa. I think it's always dependable of the player. You can have experience, football experience, with the age of 16. I know also players of 30 years old, they don't have enough football experience. So it's not dependable of age. For 6 months ago, he was not in a good shape and he was not fit. So it's remarkable that he has done everything to be in a good shape. And I'm very happy because he can give us a lot of quality in the team. Então tá aí, ô Cleison, vamos então ler aí, né, os convocados aí que vão jogar no Mundial, arrasa aí. Não tem tempo, não? Então não tem tempo, gente. Próximo bloco a gente promete, o Cleison vai arrasar aqui no holandês dele, né? Tá bom. Vamos conferir. Vamos também conferir como foi a vitória da seleção de Camarões diante da Moldávia. Camarões que está no grupo do Brasil. E temos mais uma entrevista aí com um jornalista a respeito da seleção brasileira, a expectativa para a estreia aí dia 12 de junho, quinta-feira já está chegando. A gente volta em 1 minuto. De volta ao último bloco aqui no Brasil Esportes, vamos ouvir mais um pouquinho o que o Daniel Alves está respondendo, desta vez direto da Granja Comari. Acabou? Acabou agora. Então tá, gente, então acabou, né? Então valeu, Daniel Alves aí. Vai, arrasa aí. Vamos saber quem são os convocados da seleção da Holanda. Vamos lá então, o técnico Louis van Gaal já anunciou seus 23 comandados na Copa do Mundo aqui no Brasil. Os goleiros Silesen, Vorn e Krul. Defensores Pindt, Veltman, Polvergar, Yamat, De Vrij, Indy, Congolo e Ronvlar. Os jogadores de meio campo, Klesse, Leroy Fer, Guzman, De Jong, Schneider e Wijnaldum. Atacantes, Depay, Dirk Kuyt, Robben, Van Persie, Huntelaar e Jeremy Lens. Tá. Arrasou. Tem um papelzinho ali, né? Tem o meu papelzinho, que não dá pra ler daqui, chegando até lá. E aí eu peguei meu papelzinho, mas tá escrito da mesma forma, do mesmo jeito. Lógico, até o final da Copa você consegue. Sim, mas hoje eu tive uma pequena aula da pronúncia holandesa, né? Até acompanhando o pessoal também da ESPN, e eles tiveram a oportunidade de entrevistar um jornalista local e ele ensinou como que se pronuncia os nomes, até porque eles estavam rindo muito da forma como os brasileiros, algumas pessoas, torcedores, né, normais, de um modo geral, se referiam aos nomes dos holandeses. Assim como acontece também quando tem que falar o nome de um brasileiro, eles também erram na pronúncia. E ele ensinou, passou o nome de todo mundo. E eu fui lá e fiz meu dever de casa. Eu peguei para poder ter a pronúncia correta. Exemplar você. Vamos agora ouvir de mais um convidado do André Isaac o que esperar da seleção brasileira neste Mundial, né, André? Qual que é o próximo convidado? Pois é, Luciana, estamos de volta aqui direto da Granja Comari e eu vou trazer uma participação muito especial de um dos principais cronistas esportivos do Brasil. Cobre Copas do Mundo desde 1982 na Espanha. Ele é da Rádio Globo. Eu estou falando de Heraldo Leite, repórter, apresentador, comentarista, um profissional completo na comunicação. Ele falou pra gente sobre a cobertura de mais uma Copa do Mundo. Bom, um abraço para todos os ouvintes, telespectadores da TV Aparecida. É sempre uma emoção renovada a gente participar de uma cobertura de Copa do Mundo, transmitir as notícias da seleção, da Copa como um todo para o público e, sobretudo, agora estando no Brasil, estando em casa, né? A gente se sente muito mais confortável para transmitir as coisas, você está no seu lugar e também quer mostrar ao mundo o trabalho que o brasileiro sabe fazer, né? Pode fazer de preparar uma Copa do Mundo. É um momento realmente muito especial na vida e na carreira. Desde 82, você viveu muitas Copas, né? A nossa vai ser um sucesso, Heraldo? Eu não tenho dúvida que será. Não fossem os protestos, ela seria até mesmo bonita para se mostrar da alegria do povo, porque, em última análise, em suma, o povo gosta do futebol. O torcedor brasileiro, ele é um apaixonado pela nossa seleção. E, evidentemente, que ele gostaria de estar demonstrando isso de uma maneira mais clara, limpa. Os protestos têm acontecido, têm tirado um pouco do brilho dessa festa, mas não vão tirar do jogo de futebol. Nós vamos mostrar uma grande Copa do Mundo, tenho certeza,
e a alegria do povo brasileiro quando se trata de encarar o futebol, de ver o futebol, de torcer pela seleção. Nós estamos com a mão na taça, como disse o Parreira? Eu acho que a gente tem muitas chances. É um pouco de ufanismo dizer que a gente está com a mão na taça, porque eu vejo as seleções muito parecidas, muito próximas umas das outras. A Espanha é uma seleção muito forte, a Itália tem muita tradição, a seleção da Alemanha está crescendo, tem também muita tradição, tem uma seleção preparada há muito tempo. Então, o Brasil é um dos favoritos. Eu acho que junto com todas essas, soma-se também a Argentina, por ter um diferencial que é o Messi. Então, são vários candidatos. O Brasil tem muitas chances, mas dizer que já está com uma mão na taça, eu acho um exagero, um ufanismo. Nós temos muitas chances, mas ainda temos que trabalhar muito, ralar muito para poder chegar à conquista do Mundial. Obrigado, Heraldo, e uma boa cobertura aí na Copa. Muito obrigado para vocês também, uma saudação a todos os telespectadores da TV Aparecida. Ok, esse aí é o Heraldo Leite da Rádio Globo, otimista com o Brasil na Copa do Mundo. Rumo ao hexacampeonato, Luciana. Muito obrigada, André. Vamos falar um pouquinho, então, da seleção de Camarões. Camarões que venceu, né, um amistoso desde final de semana. Camarões que está no grupo do Brasil. Essa seleção, Cleison, ela chega como coadjuvante neste grupo ou chega como equipe competitiva? Não, coadjuvante. Para mim, os favoritos são Brasil e México. Brasil e México, para mim, são os favoritos nesse grupo. E a seleção de Camarões vem com muitos problemas, né, Luciano? Eles chegaram, inclusive, atrasados, atrasou 2 vezes. A seleção de Camarões com problemas, questão de premiação. Quer dizer, para muitos jogadores, disputar uma Copa do Mundo seria um prêmio, né? É o máximo. E a seleção de Camarões, eles, inclusive, ameaçaram não vir para o Brasil caso não houvesse o acerto da premiação. Vão receber pouco mais de $200 mil cada um só para vir jogar no Brasil. Agora, para passar de fase e ganhar título, são outros $500 mil. Vamos lá, acho que o André está pronto lá para falar com a gente, né? O fim da coletiva lá. André, tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, Luciano. Um abraço aí pro Cleison. Pois é, terminou a coletiva do Daniel Alves. Daqui a pouco tem treinamento aqui na Granja Comari. Então aqui a movimentação das pessoas agora. Repercutindo o que foi a entrevista do Daniel Alves. Até ele cantou na entrevista. Então, daqui a pouco, depois a gente vai mostrar o que aconteceu, mas a entrevista foi muito proveitosa, do Jô também, falou muita coisa interessante aqui na Granja Comari, Luciana. Então tá, André, muito obrigada pela sua participação, viu? Tá certo, é isso aí. Então, continuamos aqui, lado a lado com a seleção brasileira, rumo ao hexacampeonato. Show, arrasou, André. Vamos ler um pouquinho dos torpedos aqui, né, gente? Não para de chegar. Lembrando que mudou o número, viu? 8559.000. Até eu já decorei. Vai, boa tarde. Queria saber se caso o Brasil não passe das oitavas, ainda terá Copa do Mundo no Brasil, pois os protestos não irão ser ainda maiores, caso uma eliminação precoce do Brasil. O Júnior Matos, lá de Belém do Pará, nem tanto, né? Mas é algo realmente de se preocupar. Eu fico pensando com relação a isso também, já pensei, porque com a eliminação precoce, o pessoal que já está no clima de protesto, acho que esses protestos ganhariam mais força ainda, né? E o pessoal tem se aproveitado muito da situação de Copa do Mundo. Mas a Copa, ela vai seguir, independentemente disso, ela vai seguir. Agora que teremos mais problemas, com certeza. Uma última pergunta que nós temos, já acabou, a gente precisava de 2 horas para esse programa, né, Cleison? Exato. Para você, quem entra mais pressionado nessa Copa do Mundo? O Fred ou o Júlio César? Não, o Fred tem que fazer gols. Fred, o Júlio César, lógico que não tem uma responsabilidade menor, só que o Fred tem que fazer gols. E se não fizer gol jogando em casa, fatalmente será substituído, com certeza. Vambora, voltamos amanhã às 1h15 da tarde, lembrando aí, novo horário de 1h15 às 2 da tarde. E uma ótima segunda-feira para todos vocês. Tchau.